Dois aviões do governo federal desembarcam na cidade de Wuhan, na China, com a missão de resgatar 40 brasileiros que vivem nessa região. Mas, ao que tudo indica, voltam para o Brasil 29. E você pergunta, mas o restante? São brasileiros que estão se decidindo. Para quem não sabe, Wuhan é a cidade onde originou o coronavírus, que está causando um estrago tremendo no mundo. 26 países estão contaminados, inclusive o Brasil, que não confirma os casos, mas que já é um indício de que o vírus pode estar patinando por aqui. O que acontece? O governo federal abriu as fronteiras do Brasil, ou seja, isentou os cidadãos chineses do visto. Então, quer dizer, o fluxo é muito grande de executivo, pessoas que transportam mercadorias, enfim, a China tem acesso livre ao Brasil. Mas voltando na questão de Wuhan, dos brasileiros que estão lá já com uma vida estabelecida, estudantes, enfim, fazendo o seu trabalho, mas o que acontece? Para você que não sabe, morar fora do país, você agrega uma série de valores. Você tem as pessoas que você acaba trazendo para o seu círculo de amizade, você estabelece nesse país e aí começa uma história. E deixar essa história para trás, no caso que tem um prazo para que você venha com esses aviões, ou seja, saiam dessa região de risco, onde estão confinados mais de 40 milhões de pessoas, claro, a maioria chineses. E o que acontece? Você deixaria o seu sonho para trás? Você abriria mão de uma estrada que você construiu? É essa a questão que fica para muitos brasileiros que estão em Wuhan, na China, como estão em outros países, Estados Unidos, enfim, são os cidadãos do mundo. Então, a hora de voltar para casa não é fácil. Então, muita gente está questionando nas redes sociais, poxa, mas o governo dá uma oportunidade para eles voltarem e ainda vão pensar. Não é questão de pensar. A questão é um sonho, você interromper um sonho, você quebrar um ciclo que você criou, porque todas essas pessoas posicionaram suas expectativas, vontades, num país diferente. Aí, no caso, a China. A China hoje é o solo contaminado do mundo. A China caiu o PIB, a China desacelerou uma economia que ameaçava o mundo. Fala-se em vírus de laboratório, enfim, são questionamentos, apenas questionamentos, ninguém sabe. Mas, obviamente, tem alguma coisa atrás disso, mas essa não é a questão. O que eu quero colocar é o seguinte, que brasileiro fora do país ele tem um apego, ele tem as pessoas que ele ama, ele tem uma história que está em curso e você não vai abrir mão disso, mesmo que isso possa custar sua própria vida. Não, isso não é uma coisa tétrica, isso é uma estimativa, um caminho, uma direção. Então, esses brasileiros que estão voltando, acredite, todos eles voltam com uma interrogação, fragilizados e pensando, eu estou fazendo a coisa certa, eu estou abrindo mão de um caminho que começou em função de toda uma política mundial, todo um mercado que desacelera sonhos, desacelera expectativas, é hoje o que a China representa no mundo. Então, seja 29 brasileiros voltando, sejam 40 não vem, claro, mas seja qual for o número, essas pessoas interromperam um sonho. E quando você tem um projeto de vida, isso é sagrado, é fundamental. Então esses brasileiros que chegam, desembarcam no Brasil, vão direto para a base, onde eles vão ficar numa quarentena que foi aprovada em emergência no Congresso brasileiro. O que acontece? É o período mais difícil para esses brasileiros. O canal Canela em Pó levanta isso, levanta essa questão de que vale a pena voltar para casa, mas vale a pena ficar e correr o risco sobre a sua própria vida? Não é uma decisão fácil, evidente.
Ah, mas eu não penso assim porque você talvez não saiu do ponto em que você está. Porque aspirar um sonho é sair do desapego. E muita gente não quer deixar o desapego. O que é isso? Amigos, família, rotina, bares, frequências, todas aquelas futilidades que representam alguma coisa, não para esses cidadãos que deixaram o Brasil, seja em que país eles estiverem. Não, eles venceram o desapego. E voltar para casa, no caso desses brasileiros lá em Wuhan, na China, você que está acompanhando, não é tarefa fácil. Não é simplesmente arrumar as malas e deixar tudo para trás. Não. É o momento de refletir, dar aquela volta, olhar no cenário, olhar para o céu, buscar a Deus ou a sua crença, seja qual for, e perguntar: eu estou fazendo a coisa certa? E muitos que estão nesse voo estão preocupados. E muitos chineses lá, amigos de brasileiros, estão tentando de toda maneira embarcar, ou seja, pegar carona no voo. Como uma senhora chinesa, amiga de um estudante brasileiro, diz: eu preciso sair dessa área de confinamento, mas o Brasil vai fazer totalmente um pente fino. E se algum brasileiro que assinou os termos do Brasil para voltar, se tiver algum sintoma, não embarca. Essa é a decisão do governo brasileiro. Enfim, alguns voltam para casa, outros ficam, né? Continuam. Mas quem está certo, quem está vindo, quem está voltando, não sei. Agora cabe livre arbítrio de cada um. Então, é um dia decisivo nesse momento para muitos brasileiros hoje confinados em Wuhan, na China. Você que acompanha o meu blog, se inscreva no canal, compartilhe, dê o seu like, participe.